Há um instante, invisível aos olhos humanos, em que o tempo para. O coração dá seu último compasso, a respiração se apaga como uma chama que dança pela última vez, e então, o grande silêncio se instala. É o momento em que a alma se desprende do corpo mortal e começa a ver aquilo que sempre esteve diante dela, mas que os sentidos nunca puderam compreender. Santa Catarina de Bolonha, em uma de suas mais profundas visões, descreveu esse instante como o sopro do eterno, um momento em que tudo que é terreno se desfaz e a verdade, luminosa e implacável, se revela com misericórdia e justiça. Se esta mensagem já toca o seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Santa Catarina dizia que quando o corpo morre, o espírito desperta. O primeiro olhar da alma é sobre si mesma. Ela vê o corpo imóvel, frio, inerte, e nesse instante compreende que o corpo era apenas o invólucro, o instrumento de uma jornada. A santa explicava que a alma, ao se ver livre, sente primeiro leveza, e depois um medo sagrado, porque sabe que vai encontrar o olhar de Deus. O julgamento começa no instante da verdade, dizia ela, quando o homem se vê como Deus o vê, sem máscaras, sem palavras, sem desculpas. Ela relatou às irmãs de seu convento que quando Deus lhe concedeu ver o que acontece no momento da morte, tudo se transformou diante de seus olhos. A alma, dizia, é atraída irresistivelmente pela luz, mas teme essa luz, porque ela não perdoa as sombras. O julgamento não é uma cena distante, mas uma revelação interior. O próprio Cristo se faz presente não com espadas, mas com olhar. Um olhar tão puro que nenhuma mentira pode resistir. Santa Catarina descrevia essa luz como uma chama viva que mostra à alma toda a sua vida de uma só vez. Cada pensamento, cada palavra, cada silêncio, tudo se revela como uma pintura diante de Deus. E nesse instante, ela entende o valor de cada gesto. As pequenas bondades, as orações esquecidas, os sofrimentos oferecidos, tudo resplandece com beleza. Mas também tudo que foi orgulho, desprezo, indiferença e pecado se mostra com dor. Não há condenação exterior, porque a alma mesma se julga diante da perfeição que contempla. Padre Pio dizia o mesmo: quando a alma se desprende do corpo não há mais engano. Ela vê Deus, e diante da sua luz, ela própria escolhe o lugar que merece. Santa Catarina confirmava: o inferno é a alma que foge da luz, o purgatório é a alma que a suporta com dor, o céu é a alma que se entrega à luz com amor. Numa visão que a marcou profundamente, a santa viu uma alma sair do corpo com um brilho quase translúcido. Era a alma de uma irmã que havia morrido em santidade. Ela a viu erguer-se sobre o leito, olhar uma última vez o crucifixo e sorrir. Era como se o corpo fosse uma veste sendo dobrada com ternura, descreveu. Logo 2 anjos apareceram e a envolveram com um véu de luz. O ambiente inteiro se encheu de perfume, e as irmãs presentes sentiram uma paz sobrenatural. Assim é a morte dos justos, dizia ela. Não é o fim, mas o retorno. Mas nem todas as visões de Santa Catarina eram suaves. Ela também viu almas que se desprendiam com dificuldade, presas aos apegos e pecados. A alma que amou mais o mundo do que a Deus sente-se arrastada por aquilo que escolheu. Ela via essas almas lutando, tentando subir, mas o peso de suas escolhas as puxava para baixo. O julgamento, dizia, é o espelho da liberdade. Cada um vai para onde seu amor o conduz. Maria Sima confirmava esse mistério quando as almas do purgatório lhe diziam: Deus não condena, somos nós que, ao ver o amor, reconhecemos que não podemos ainda habitá-lo. Essa é a dor purificadora, a distância entre o que a alma é e o que ela foi chamada a ser. Santa Catarina via isso como uma misericórdia terrível. É o fogo do amor que cura o amor imperfeito. Ela dizia que no momento em que a alma deixa o corpo, todo o universo parece esperar. Os anjos se aproximam, os demônios se retraem, e a própria criação suspira. Há uma solenidade invisível, escreveu. É como um instante antes de uma sentença, mas essa sentença é amor. Santo Afonso de Ligório dizia que a alma, ao sair do corpo,
Não precisa que ninguém a acuse, ela mesma vê sua vida como num espelho, e a consciência é o juiz. Santa Catarina via exatamente isso, o passado, o presente e o futuro da alma se unindo num só clarão. Nada mais se esconde. A alma percebe quantas vezes foi chamada e quantas vezes respondeu ou silenciou. E é nesse instante, dizia a santa, que acontece o primeiro julgamento, o particular, o que cada alma enfrenta sozinha diante do olhar do Eterno. Não há tribunal, apenas o amor. Mas esse amor é tão puro que fere quem não está preparado. A luz de Deus é alegria para os puros e tormento para os orgulhosos, dizia ela. Porque o mesmo sol que derrete o ouro endurece o barro. Santa Catarina compreendia que o grande erro dos homens é acreditar que o julgamento começa depois, quando, na verdade, ele já começa agora, a cada escolha, a cada omissão, a cada instante em que se ama ou se despreza o bem. Cada ação é uma semente eterna, dizia. No momento da morte, colhemos o jardim que plantamos. Padre Pio dizia, a morte não muda ninguém, ela apenas revela o que somos. Santa Catarina vivia com essa verdade constantemente diante de si. Por isso rezava com lágrimas pelos moribundos. Pedia que Deus os preparasse para o encontro, porque sabia que o primeiro olhar de Jesus é irresistível, e esse olhar é ao mesmo tempo ternura e justiça. Em uma de suas orações, a santa escreveu, Senhor, que a tua luz me julgue ainda em vida, para que, quando eu partir, nada mais haja a purificar. Ela entendia que o segredo do julgamento é o amor. Quem ama não teme. E por isso repetia, o temor santo é o início da sabedoria, mas o amor é o seu cumprimento. E assim Santa Catarina convidava suas irmãs, e a todos nós, a viver de tal modo que a alma, ao deixar o corpo, possa sorrir diante da luz. O momento do julgamento é o momento da verdade, dizia, e a verdade é o rosto de Cristo. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que o instante em que a alma deixa o corpo é o mais solene de toda a existência humana. É quando a eternidade se abre diante de um ser que até então só conhecia sombras e reflexos. Ela afirmava que cada alma é recebida por presenças espirituais, conforme o amor que cultivou. Quando a alma sai do corpo, dizia ela, anjos e demônios se aproximam. Mas é o amor quem decide qual deles tem direito de tocá-la. Ela descrevia que os anjos se aproximam com uma delicadeza indescritível, e as almas puras os reconhecem como amigos antigos. Eles não falam, dizia, mas a alma os entende, porque entre eles há uma linguagem que é feita de luz e gratidão. Os demônios, por outro lado, só podem aproximar-se das almas que se ligaram à matéria e ao pecado. Mas mesmo então não o fazem por poder, e sim porque a própria alma se atrai por aquilo que escolheu. Maria Cima relatava o mesmo. As almas do purgatório lhe diziam que o instante da morte é o mais justo e o mais terrível. Deus não precisa condenar, diziam. A luz de Cristo mostra tudo, e a alma se coloca sozinha onde pertence. Santa Catarina via essa verdade como a expressão mais pura da misericórdia divina. Deus não força o céu a ninguém, dizia. O amor é livre até no julgamento. Ela via também o momento em que os anjos apresentam a alma diante do trono da justiça divina. Mas esse trono, dizia ela, é feito de misericórdia. Viu uma luz que não é deste mundo, relatava, e ouviu uma voz que perguntava, o que fizeste do amor que te dei? Essa é a pergunta que todo homem ouvirá. Santo Afonso de Ligório dizia que o julgamento particular é o instante em que a alma reconhece com clareza o valor da cruz. Os sofrimentos que antes pareciam inúteis, as orações silenciosas, as dores escondidas, tudo se transforma em glória. Nada se perde, dizia ele. Até um suspiro por amor a Deus é tesouro no céu. Santa Catarina confirmava, o julgamento é o espelho da caridade. Quem amou mais, é mais leve. Quem viveu apenas para si sente o peso de si mesmo.
Em suas orações, ela dizia que as almas justas são conduzidas pelos anjos através de um caminho de luz que se alarga à medida que a alma se purifica. Mas as que precisam ainda ser limpas passam primeiro por um véu de fogo, não o fogo da condenação, mas o fogo do amor que purifica. Vi almas atravessando o purgatório, dizia, não com desespero, mas com esperança. Elas sabiam que a dor era o caminho da luz. Maria Sima relatava que as almas do purgatório chamavam essa purificação de a misericórdia ardente. Deus permite que sintamos o quanto nos afastamos do amor, diziam elas, para que aprendamos a amar sem medida. Santa Catarina dizia o mesmo, o purgatório é o abraço de Deus que ainda não pode ser recebido por inteiro. É o amor que fere para curar. Padre Pio dizia, o céu é para os que se purificam, e o purgatório é o lugar onde o amor se torna puro. Santa Catarina via o purgatório como o lugar do reencontro, o lugar onde a alma começa a se ver como Deus a sonhou. Não é castigo, é preparação, dizia. Porque nenhum olhar pode suportar o olhar de Deus sem ter antes sido purificado por ele. Ela contou que em oração, viu um anjo conduzir uma alma diante de Cristo. A luz divina revelou toda a vida dessa pessoa, e a alma caiu de joelhos, sem que ninguém a forçasse. Senhor, disse a alma, eu te conhecia, mas amei-me mais do que a ti. E então Jesus respondeu com voz doce e firme, agora sabes o que é o amor, e é por isso que ainda não podes entrar. Purifica-te no meu fogo, e eu te esperarei. Santa Catarina chorou ao ver essa cena, e compreendeu que até a justiça de Deus é amor. Ela via também o que acontecia com as almas que já estavam prontas. Essas, dizia, sobem como faíscas de ouro. A luz as envolve e se torna uma só com elas. Nada mais as separa. E a santa afirmava que o primeiro gesto dessas almas libertas é a adoração. O primeiro ato da alma que entra no céu é lançar-se aos pés de Deus, e o segundo é rogar por aqueles que ficaram. Santo Agostinho dizia, quando a alma contempla Deus pela primeira vez, esquece todas as dores da terra, porque a beleza que vê é infinita. Santa Catarina dizia que essa visão é tão fulgurante que a alma sente que nunca viveu de fato até aquele instante. Ali a vida começa, dizia, porque Deus é a vida em plenitude. Mas ela também viu as almas que recusam essa luz. Algumas, ao verem a perfeição do amor, voltam-se para as sombras, porque o orgulho ainda as domina. E o Senhor lhe revelou, o inferno é a escolha repetida de quem não quer amar. Santa Catarina não via o inferno como um castigo imposto, mas como um estado voluntário. A dor do inferno, dizia, é a ausência de Deus, escolhida livremente. Padre Pio dizia que no instante da morte, as almas más percebem que nada além do amor importa, mas já não podem amá-lo porque se tornaram incapazes. Santa Catarina via isso com horror e compaixão. Rezava por todas porque sabia que até o último instante da vida, uma alma pode se salvar. O Senhor espera até o último suspiro, dizia. Mas o último suspiro também julga. Ela ensinava às irmãs que a melhor maneira de se preparar para o julgamento é acostumar-se a viver na presença de Deus. Quem se confessa com frequência, dizia, já se julga diante da luz e encontra nela a paz. E completava, é melhor purificar-se agora pelo arrependimento do que depois pelo fogo. Santa Catarina contava também que ao morrer, a alma sente dois movimentos, um de dor, ao deixar o corpo, e outro de alegria, ao se aproximar da verdade. O corpo é pesado, dizia, mas o espírito é atraído pela origem. E assim no instante do julgamento o homem compreende o que sempre foi, pó amado por Deus. Ela via os anjos se curvando diante de cada alma, não por submissão, mas por admiração. Eles veem em nós a imagem do Criador, dizia. E quando uma alma é salva, todo o céu canta. E quando uma alma se perde, o céu silencia. Santa Catarina dizia que o céu e o inferno não estão distantes, mas separados por escolhas. O mesmo amor que ilumina o céu é o que consome o inferno. A diferença é que no céu ele é acolhido e no inferno rejeitado. Ela terminava suas meditações dizendo,
No momento do julgamento, Deus não perguntará o quanto possuímos, mas o quanto amamos. E aquele que tiver amado, ainda que com lágrimas, será salvo. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que quando a alma não está pronta para entrar na presença plena de Deus, ela é envolvida por uma luz diferente, não uma luz de condenação, mas de cura. Essa luz é o fogo do purgatório. Não é um fogo que destrói, dizia ela, mas um fogo que transforma o chumbo em ouro. Era o amor divino purificando o amor humano. A alma ali já sabe que foi salva, mas ainda precisa aprender o que é amar sem medida. Maria Sima relatava que as almas lhe diziam: o purgatório é a escola da pureza. Aqui aprendemos a amar Deus acima de tudo. Santa Catarina via o mesmo em suas visões. As almas puras brilham como brasas sob a brisa do Espírito, dizia. Elas sofrem, mas sorriem, porque sabem que cada dor as aproxima da luz. Ela contava que, em oração, viu um vale repleto de clarões. Não era escuridão, mas uma penumbra suave, como o fim da tarde antes do amanhecer. Ali, milhares de almas se moviam em silêncio, algumas ajoelhadas, outras elevadas até o meio da luz. Cada uma, dizia, estava cercada por uma chama diferente, umas mais suaves, outras mais intensas, conforme o que precisavam purificar. E no meio daquele vale passavam anjos com vasos de cristal, recolhendo as orações dos vivos e derramando-as como gotas de água sobre as chamas. Cada gota produzia uma alegria tão imensa que a santa chorava só de lembrar. Quando rezais por uma alma, dizia Santa Catarina, Deus o toma como se fosse o próprio Cristo a libertá-la. Ela acreditava que cada oração é uma chave que abre portas invisíveis. Por isso dizia, o julgamento não é apenas o fim, é também a ocasião da caridade. Quem ama, ajuda até depois da morte. Padre Pio dizia, se soubéssemos o valor de uma missa, haveríamos de percorrer o mundo para assisti-la. Santa Catarina confirmava, uma única missa pode tirar do purgatório o que 1000 lágrimas não podem. Por isso rezava constantemente pelos mortos, e ensinava que o amor verdadeiro atravessa os mundos. Entre os vivos e os mortos há uma ponte de misericórdia, dizia. Essa ponte é a oração. Em uma de suas visões, a santa viu uma alma envolta em chamas douradas. Era uma mulher que havia amado Deus, mas que se deixará dominar pelo orgulho. Sua penitência era suportar o fogo da verdade que ela mesma havia recusado. E no entanto não havia desespero. O amor a sustentava, dizia Santa Catarina. Ela não pedia o fim da dor, mas a graça de amar melhor. E o Senhor disse à santa, essa é a justiça do meu amor, purificar o que amo para que possa me amar como eu o amo. Santo Afonso de Ligório dizia que as almas do purgatório sofrem mais do que qualquer dor terrena, mas ao mesmo tempo estão mais consoladas do que qualquer santo vivo, porque têm certeza da salvação. Santa Catarina descrevia isso como uma dor iluminada. Sofrem e cantam, dizia. Choram e adoram. É o mistério da esperança viva. Ela via também os anjos descendo até o purgatório com frequência. Alguns traziam luzes, eram as orações dos fiéis, e outros levavam almas para o alto, quando o tempo de purificação se cumpria. O purgatório, dizia, é o céu que amadurece. Maria Sima relatava que as almas do purgatório se aproximam dos vivos, não para assustar, mas para pedir ajuda. Elas vêm, diziam, como brisa, como lembrança, como impulso para rezar. Santa Catarina dizia que sentia essas presenças em seu convento, especialmente nas madrugadas de oração. Às vezes o ar se tornava leve, como se 1000 vozes silenciosas rezassem conosco, contava. E compreendíamos que as fronteiras entre os mundos não são de ferro, mas de amor. Ela via também a alegria indescritível das almas que eram libertas. Quando uma alma sai do purgatório, dizia, é como se um novo sol nascesse. O céu inteiro vibra. Os anjos as conduzem entre cânticos, e os santos as recebem como irmãos reencontrados.
As lágrimas da terra, dizia Santa Catarina, se tornam pérolas no céu. Padre Pio dizia, as almas do purgatório são filhas do amor. Rezem por elas, e elas rezarão por vocês. Santa Catarina acreditava que nenhuma oração dirigida a uma alma se perde. Mesmo que já esteja no céu, Deus aplica essa oração a outra que precise. É como lançar flores ao vento da graça, dizia. Ele as levará ao jardim certo. E quando as irmãs perguntavam se ela não temia o purgatório, Santa Catarina sorria e respondia, temo mais o pecado do que o purgatório. O purgatório é a misericórdia, o pecado é a ausência dela. Ela contou que em um êxtase viu uma alma subindo do purgatório ao céu. Era como uma estrela libertando-se da névoa. Ao cruzar a fronteira da luz, o rosto dessa alma resplandecia de tal forma que nenhuma dor terrena poderia se comparar. O Senhor disse, toda lágrima que ela derramou foi contada, e agora cada uma se transforma em alegria eterna. Santa Catarina via o purgatório não como prisão, mas como jardim em flor é o campo onde a misericórdia colhe o arrependimento, dizia. Ali Deus é médico, não juiz. Santo Agostinho dizia que as lágrimas dos vivos são o pão das almas que esperam. Santa Catarina confirmava, cada ato de caridade, cada rosário, cada missa, é alimento para as almas. Por isso, ela pedia que nunca se esquecessem dos defuntos, porque a caridade é o único bem que atravessa a morte. E então, a santa descrevia o momento em que o julgamento se transforma em salvação. Quando o amor vence o medo, dizia, a alma se lança no fogo e o fogo se torna luz. E o Senhor lhe revelou, a misericórdia é o meu último nome. Ela compreendia que o julgamento não é o fim da história, mas o início da eternidade. E nessa eternidade, todos os que se purificam serão consolados, porque o amor nunca falha. E assim, Santa Catarina repetia às suas irmãs, não temais o julgamento. Temei apenas viver sem amor, porque o amor é o juiz e o advogado, o fogo e o consolo, a dor e a glória. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que quando a alma termina sua purificação, não há palavra capaz de descrever o que acontece. O que era dor se converte em luz, o que era espera se transforma em encontro. É o momento em que o amor vence todas as distâncias e o julgamento se consuma na misericórdia. Vi, dizia a santa, as almas subindo como chamas vivas. O fogo que as purificava se tornava claridade, e elas mesmas eram luz. Nesse instante, a alma vê o céu se abrir diante de si. Não há mais véus, nem sombras, nem lembranças de culpa. O tempo desaparece, e tudo que resta é o agora eterno de Deus. Santa Catarina descrevia esse momento como o abraço que o coração sempre esperou. A alma não entra no céu como estrangeira, mas como filha que retorna à casa. Ela se reconhece, dizia, porque foi feita para esse amor. Os santos descrevem esse instante com palavras semelhantes. Santo Afonso de Ligório dizia que a alma, ao ver a Deus face a face, se perde e se encontra ao mesmo tempo. É um êxtase sem fim, dizia. Nada mais se deseja, porque tudo foi alcançado. Santa Teresa de Ávila confirmava, o céu não é lugar, é estado. É o coração mergulhado no amor de Deus. E Santa Catarina completava, o julgamento termina quando o amor se torna tudo. Em uma de suas visões, ela viu uma multidão de almas libertas sendo recebidas por Cristo. Ele as chamava pelo nome, e cada uma ouvia seu nome com um tom único feito apenas para ela. Não havia duas vozes iguais, dizia a santa. Cada alma é uma nota da sinfonia eterna. E quando todas se reuniam, o som formava um cântico indescritível. Era o louvor da criação restaurada, o amor devolvido ao seu Criador. Maria Cima dizia que as almas que chegam ao céu não se esquecem dos vivos. Elas descem em oração, diziam a ela, para ajudar os que ainda lutam. Santa Catarina via isso com os olhos do Espírito. Os santos, dizia, não deixam de amar. Apenas amam de forma mais perfeita.
E é por isso que o céu nunca se separa da terra. Há uma comunhão invisível, um fluxo constante de amor entre os que estão e os que já foram. Padre Pio explicava que a santidade não é um privilégio dos poucos, mas o destino de todos os que perseveram no amor. O céu, dizia, é a herança de quem suportou com paciência. Santa Catarina, ao ouvir isso em espírito, respondeu: sim, Senhor, porque até a dor é santa quando é unida à tua cruz. Ela via no céu um esplendor sem medida. Cada alma era diferente, mas todas resplandeciam com a mesma luz, a luz de Cristo. Algumas, dizia, brilham como estrelas, outras como sóis. Mas todas refletem o mesmo amor. E Jesus lhe revelou: a glória não é recompensa, é consequência. Quanto mais amaram, mais me refletem. Ela também viu o momento em que as almas libertas se reencontram com aquelas que ajudaram com oração. O céu é uma teia de gratidão, dizia. Cada alma que salvamos com nossas preces será um abraço na eternidade. Essa é a justiça divina, ninguém se salva sozinho. O julgamento não separa os que amam, dizia Santa Catarina, ele apenas os une definitivamente. Santo Agostinho dizia que o céu é a plenitude da amizade. Os santos se reconhecem, escreveu ele, porque veem em cada rosto o reflexo de Deus. Santa Catarina via isso como um mar de rostos luminosos, todos voltados para a mesma luz. E no centro dessa luz estava Cristo, o Cordeiro de Deus que sorri. O sorriso de Cristo, dizia, é o sol da eternidade. Ela dizia que o maior espanto da alma ao entrar no céu é perceber quanto foi amada. O que mais surpreende, dizia, não é a glória, mas a ternura. A alma se vê amada até nos seus pecados, e compreende o quanto foi esperada. É por isso que ela afirmava: o julgamento é o início do amor sem medida. Em outra visão, Santa Catarina viu o que acontecia quando uma alma chegava ao paraíso. Os anjos a rodeavam, entoando cânticos que ecoavam como rios de luz. E Jesus a acolhia dizendo: vinde, bendita do meu Pai. Ela dizia que nesse instante até as lágrimas se tornam alegria. Nada se perde, dizia. As dores, as esperas, os sacrifícios, tudo é transformado em flores. E o Senhor lhe disse: a alma que se entrega à misericórdia já está salva antes mesmo de ser julgada. Santa Catarina compreendeu então que o segredo da salvação está em confiar. O amor, dizia, não precisa merecer, apenas aceitar. Ela também via o reencontro das almas que se amaram na terra. Amigos, mães, filhos, esposos, todos se reconhecem, dizia. Mas o amor é outro, puro, sereno, sem posse. Eles se amam porque Deus é o centro de todos. É como um espelho de luz, dizia, onde cada alma reflete o amor de todas as outras. Santa Faustina Kowalska teve uma visão semelhante e disse: no céu, todos os pensamentos, desejos e palavras são adoração. Tudo respira amor. Santa Catarina sorria ao ouvir isso, pois sabia que essa era a verdade mais profunda. No fim, dizia, tudo será amor. Mas ela também advertia, para alcançar esse amor, é preciso começar a vivê-lo agora. O julgamento não será um espanto para quem já ama. Quem se acostuma a estar na luz não teme a claridade, dizia. Quem perdoa em vida será perdoado na morte. Quem reza pelos outros encontrará muitos a rezar por ele. Santa Catarina concluiu suas visões com uma frase que as irmãs escreveram em seus diários: o céu começa quando o coração se abre. E ela explicava: a alma que aprende a amar ainda na terra já começa a ressuscitar. Por isso, neste momento, o convite de Santa Catarina ecoa para nós. Vive de tal forma que o julgamento não seja o teu medo, mas a tua libertação. Feche os olhos por um instante e imagine o olhar de Cristo, aquele olhar que não acusa, mas compreende, que não castiga, mas cura. Imagine-o estendendo a mão e dizendo: vem. Já estás em casa. E repita em silêncio: Senhor, que o teu olhar me encontre preparado. Purifica-me hoje para que eu te veja amanhã. Faze do meu coração um reflexo do teu amor. Se esta mensagem tocou o seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade.
Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa. E lembre-se, uma alma pode ser salva pela sua fé.